Que coisa linda, ele se jogou para os meus braços. Diz que criança conhece alguém de coração puro. Se você chamar ele, ele não for, porque seu coração precisa limpar um pouquinho mais, né? Eu quero convidar o pastor João Marcos, que vem aqui. O pastor João Marcos é o nosso diretor da Junta de Missões Mundiais. O pastor Fernando Brandão esteve conosco no Family, é o diretor da Junta de Missões Nacionais. O pastor João Marcos viaja o mundo inteiro. Nós estamos em 87 países. Nós temos hoje quase 2.000 missionários que estão embaixo da direção desse homem. E ele chegou de uma viagem internacional na sexta-feira. E essa é a segunda ou a terceira viagem que ele faz de sexta-feira para cá. Nem dormiu ainda de ontem para cá. Mas para nós é uma alegria muito grande recebê-lo. Tive o privilégio de conhecê-lo mais de perto, nesse tempo que estive na Convenção Batista Brasileira. E nós estamos em plena campanha de missões mundiais. No poder do Espírito, vamos completar a missão. Que Deus use você nessa noite, fique à vontade, tem uma aguinha aí se precisar. Muito obrigado, pastor Ilquias. Eu quero agradecer a esta igreja, a você que tem o pastor Ilquias como ovelha, por ter nos emprestado o pastor Ilquias por 2 anos para ser nosso presidente. Foram 2 anos muito abençoadores e eu quero expressar a minha gratidão como pessoa, porque ele tentou cuidar de mim, só não conseguiu porque eu sou meio rebelde, né, mas não conseguiu completamente, mas abençoou a minha família, abençoou meu ministério. E eu quero dar esse testemunho aqui da preocupação dele conosco, executivos, como pessoas, como cristãos, e muito feliz mesmo. Mas quero dizer que nós vamos continuar requisitando-o. Ele já está escalado para falar em 2 igrejas nos próximos meses, tá? Porque uma coisa muito interessante é que quando as pessoas vão falar da convenção, a verdade é que o que nós temos para falar é mais sobre missões, né? E isso é muito bom, porque nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para anunciar o Evangelho. E isso tem sido feito com bastante dedicação ao longo dos 116 anos que a Junta de Missões Mundiais e a Junta de Missões Nacionais existem. Graças a Deus por isso, porque temos um bom resultado sempre. Agora, eu fiquei feliz quando recebi a notícia de que vocês estão falando sobre peregrinar. Um dos meus hinos prediletos foi esse que nós cantamos há pouco tempo. Peregrinando, vou pelos campos. Eu gostava. Aliás, eu gostava de alguns hinos do cantor cristão, esse era um deles, outro era No Serviço do Meu Rei, eu sou feliz. Gostava desses hinos. Era criança, não entendia nada direito. Mas aquilo... eu gostava da ideia de caminhar. Sempre gostei, eu sou gordo desse jeito assim e caminho muito. Você imagina se eu não caminhasse? Eu nadaria, provavelmente, porque seria uma baleia. Aliás, é muito interessante, porque se você olhar na vida de Jesus, ele está fazendo uma dessas 3 coisas quase sempre. Ou ele está caminhando, ou ele está comendo, ou ele está falando. Tem umas vezes que ele está dormindo. Mas pode ver, está orando, está falando. Às vezes ele está caminhando e comendo, e falando. As 3 coisas. E essa é a nossa realidade, nós somos peregrinos nessa terra. O autor ou a autora de Hebreus diz que nós não temos aqui uma cidade que seja nossa. As pessoas falam assim, mas pode ter sido uma mulher que escreveu o livro de Hebreus? Eu tenho a desconfiança que foi uma mulher. Sabe por quê? Porque são 13 capítulos. E no final diz assim, eu tive que escrever resumidamente. Só mulher para ser tão detalhista, fala a verdade, né? Eu chego em casa, ela pergunta, como é que foi o culto? Eu falei, foi ótimo. Como é que foi lá em Curitiba? Foi ótimo. E ela, e aí? Foi ótimo.
Teve uma época que eu trabalhava com jovens no estado do Rio e nós tínhamos filhos pequenos, então ela não podia viajar comigo e eu ia fazer um casamento. E ela perguntava, como é que foi? Foi muito bom. Como é que estava a noiva? De branco. A gente é assim. Agora vocês não, vocês conseguem ver, não, o vestido é assim, é assado, não sei o quê. Foi o dia que eu vi uma noiva que não tiver de branco, eu te digo. Mas ela conseguia definir tudo. Vocês são mais detalhistas, não é uma crítica, não mesmo, pelo contrário, gostaria de ser assim. Mas a verdade é que, nesta peregrinação que nós fazemos, não temos aqui uma cidade, não é porque nós não temos uma cidade, é porque nós temos uma cidade celestial. Porque é para lá que nós vamos. E eu acho que eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir. Há algum tempo uma pessoa me perguntou qual era o propósito do meu trabalho. E eu disse para ela, acabar com o mundo. E a pessoa tomou um susto. Ficou pensando que eu era um cientista maluco, né? Estava construindo uma bomba, fazendo alguma coisa aí química para estragar com a vida. Eu falei, não, é para acabar com esse mundo, porque a volta de Cristo é a melhor coisa que pode acontecer. Eu fico muito preocupado com crente que tem medo do final do mundo. Não entendeu nada. Quem tem medo do final do mundo não entendeu nada, nada, nada. Gente, não vai ter guerra, não vai ter pandemia, Curitiba não vai ser mais rebaixado, você não vai ter que aguentar flamenguista nem corintiano, tua sogra não vai ser tua sogra lá, teu genro não vai ser esse chato, e não vai ter piada de pastor no céu. Que coisa melhor, gente. Pensa bem. A gente tem todos os motivos para querer isso, para ansiar por isso. Eu preciso te dizer que está perto. Está perto. A gente está demorando muito na caminhada, mas porque a gente não está caminhando na direção certa sempre. A gente tem se afastado dos caminhos. E um dos problemas na caminhada é a distração. Você pega o caminho errado, você para onde não deve parar, você às vezes se esforça demais e aí por isso tem problemas no seu ritmo de caminhada. Mas a verdade é que peregrinar é aquilo que fazemos quando seguimos a Jesus. Somos peregrinos. Eu fiquei encarregado de falar sobre aprendendo o idioma. E levantaram a bola para mim, né? Aprendendo o idioma tem tudo a ver com missões. Eu falei hoje para o pastor Ilquias que eu ouvi um professor, pastor Isaltino, foi meu professor, ele dizia que duas velhinhas estavam conversando e as duas eram fãs dos respectivos pastores. E uma disse, meu pastor é tão bom, mas tão bom, que quando ele abre a Bíblia, em qualquer lugar que ele abre a Bíblia, ele faz um sermão na hora, ele prega um sermão na hora, faz na hora ali. Ela falou, outro meu é muito melhor. Ele abre a Bíblia e onde ele abrir, ele prega o mesmo sermão. Bem, eu estou mais para esse segundo, eu vou falar de missões. Tá? Porque eu acho missões em tudo quanto é canto. Porque na verdade é isso. Na verdade é isso. Nós estamos nessa peregrinação porque a peregrinação é missões. Nós não estamos aqui para usufruir simplesmente da caminhada. Nós temos um alvo, nós temos um objetivo, e o objetivo é que a glória de Deus seja manifesta a todos. Porque enquanto a gente vai andando, a gente vai aprendendo aquilo que Isaías ouviu da boca dos serafins. A glória do Senhor enche toda a terra. Não é enchia, não é encherá, enche. Não é boa parte, não é alguma parte, mas é toda a terra. Só que tem gente que não vê. Não vê porque tem vendas. Mas nós estamos
mostrando isso para as pessoas. Quero convidar vocês a acessarem a palavra de Deus na carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, para lermos a partir do versículo 9. 2, versículo 9 diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Deus abençoe a sua palavra. Para anunciar as grandezas de Deus. Qual é a linguagem de Deus? Você já parou para pensar que Deus podia ter o relacionamento que Ele quisesse com você? Primeiramente, Ele podia nem ter relacionamento, podia não ter nos criado. Deus não precisava ter nos criado. Tem gente que diz assim, Ele precisou nos criar para ter relacionamento. Ele é 3 em 1, Ele tem relacionamento só com Ele, se Ele quiser. Ele tem um monte de seres celestiais. Ele não precisava da gente. Mas Ele nos criou. Ele nos criou e se relacionou conosco. E Ele poderia ter se relacionado conosco como crianças se relacionam com bonecos. Brinca quando não quer mais, guarda, arrebenta, dá, joga fora. Ele podia nos tratar como escravos. Ele é Senhor sobre tudo. Mas Ele resolveu ser nosso pastor. E a linguagem dele é a linguagem do amor, do cuidado, do pastoreio. Essa é a linguagem da nossa caminhada. É a linguagem que Deus fala conosco. As grandes coisas que Deus fez, que nós devemos anunciar, tem a ver com o amor. A palavra evangelho, você sabe, significa boas novas, boas notícias. Qual é a boa notícia? É que Deus te ama. É que o Eterno, aquele Todo-Poderoso, que realmente pode tudo, Ele ama tanto você, que o único filho que Ele tinha, Ele mandou para morrer no seu lugar. Essa é a ótima notícia. Essa é a linguagem de Deus, o amor. Ele não é o Deus do barulho, da ameaça, do medo, da dor. Tudo isso faz parte da vida, mas Ele prefere se comunicar conosco em amor, com amor, por amor. Tendo compreendido que a linguagem é o amor, eu quero dizer para você que esse texto me mostra algumas coisas. A primeira delas, como eu aprendo isso, né? Que como nós podemos aprender esse idioma. Bem, primeiramente a gente precisa identificar o idioma, o que nós já fizemos. Então, porque você sabe, é diferente você aprender uma série de idiomas. Não é a mesma coisa você querer aprender latim e aprender sânscrito, libras, né? Eu fico imaginando, para fazer linguagem de sinais ia ser uma negação. Eu tenho TDAH no nível que eu fui numa psiquiatra, e ela fez um teste comigo, e se eu não me engano eram 8 questões. As 7 primeiras deu altíssimo TDAH, a 8ª ela falou, por que você deixou em branco? Eu falei, esqueci. Eu ia me perder, ia me embaralhar, coitado das pessoas com deficiência auditiva.
Aí vocês vão ver a Renata, o show que ela dá na quarta-feira. A mulher é um gênio. Para eu aprender linguagem de sinais, eu teria que entender a dinâmica, saber que é linguagem de sinais. Bem, esse texto nos dá algumas ideias sobre isso. Primeiramente, para aprender uma linguagem, um idioma, é necessário ouvir o idioma. Sim. Se você não ouve, você não aprende. É muito interessante, porque eu conheço pessoas que aprenderam inglês só lendo, sem falar. E quando ela começa a falar achando que ela fala inglês, é a coisa mais horrível do mundo. Aliás, esse era um problema meu. Eu sempre li inglês, mas não falava por vergonha. E eu tinha maior vergonha porque eu sabia que quando eu fosse abrir a boca, a pronúncia ia ser horrível. Porque eu não estava acostumado a ouvir. É importante ouvir. É muito importante ouvir. E esse texto nos diz que nós devemos falar das grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Repare que tem uma comunicação. Deus te chamou. É Deus falando com você. Nós precisamos ouvir o que Deus tem para nós. Nós precisamos ouvi-lo sempre. Porque o chamado de Deus não é um chamado apenas. É um chamado continuado. Não é uma ordem que ele dá, vai e faz. Ele diz, vão e façam os discípulos em todas as nações, batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele continua conosco, continua nos falando, continua nos orientando. O Espírito nos capacita diariamente, Ele nos fala, Ele nos abastece diariamente. Por isso é necessário sempre estar com os ouvidos atentos. E é muito interessante, porque à medida que você vai ouvindo uma língua, aí você fala, pastor, quantas línguas você fala? Eu falo português. Essa eu garanto a você que eu falo. No Brasil, português de Portugal já é um pouquinho diferente. De Angola, Moçambique também tem umas coisas, são as pegadinhas. Eu me viro em português e espanhol. Consigo ler italiano e francês com alguma... Mas não sou uma fera e nada disso. Mas é interessante que quando você começa a ouvir... Eu estava na África e no segundo sermão eu já era capaz de traduzir. E traduzir para uma pessoa do meu lado. Por quê? Porque depois de certo tempo você começa a se acostumar com o som. E aquilo passa a ser algo quase que natural para você. E se o cara está lendo um texto bíblico, você já sabe o que ele está falando. Então, você já começa a compreender mais. Ouvir. Na sua caminhada, lembre-se disso. Você não está sozinho. Você precisa ouvir. E o que Deus fala a nós? Bem, nós aprendemos nesse livro, a ordem é diferente, não está no livro, mas eu aprendi que nós somos pegos pelo amor. Pegos. Porque a linguagem do amor, ela é feita de perdão, espera, gratidão, obediência e serviço. Está certo? É o que no livro nos ensina. E nós aprendemos isso ao longo da vida. Nós aprendemos sobre perdão. O texto nos fala sobre isso. Nós fomos chamados para quê? Das trevas para a maravilhosa luz. Nós estávamos condenados. O nosso destino era cruel, era terrível, horrendo. Mas nós fomos salvos por perdão. Não foi nada que fizemos. Nós fomos perdoados.
E nós precisamos ouvir mais sobre isso. Há alguns anos, muitos anos na verdade, eu creio que quase 30 anos, eu fui pregar numa igreja e depois de certo tempo, no final do culto, uma mulher me disse: hoje eu fiz uma coisa que há muito tempo eu precisava fazer. Eu me perdoei. Eu me permiti ser perdoada por mim mesmo, porque eu sabia que Deus tinha me perdoado, mas eu não me perdoava. Deus está falando com você. Não interessa o tamanho da besteira que você tenha feito, Ele tem perdão para você. Ele ama você. Essa é a linguagem dele. Ele quer ver você bem. E não existe nada maior do que o perdão de Deus. É muito interessante porque a maior parte das religiões não trata de perdão. A ideia é pagar. A ideia é retribuição vindicativa, vingança. Mas Deus, não. Deus produz a verdadeira religião, a religação, através do perdão. E é interessante que quando nós ouvimos, nós aprendemos a como falar. Sim, e o texto então nos fala para proclamar as grandezas. Nós fomos chamados, nós ouvimos, continuamos a ouvir, e a partir do instante em que nós ouvimos, nós começamos a falar. Há quase 100 anos, ou talvez 100 anos, um inglês multimilionário teve uma ideia, e quando seu filho nasceu, ele tinha muitos empregados e ele obrigou a cada empregado a falar com o seu filho na língua natal dele, empregado. E a criança aprendeu, se eu não me engano, 14 línguas. 14 línguas. Porque ela ouvia e era a forma de se relacionar. Eu achei aquilo muito interessante, mas eu sempre fiquei com uma certa dúvida. Até que eu vi o filho de um casal de missionários nossos. Ele tinha 3 anos e ele falava com os avós paternos em holandês, que é a língua dos avós paternos. Falava em inglês com a mãe, porque é uma professora de inglês. Falava com os avós maternos em português. Falava em língua de sinais com, não sei qual língua lá, mas provavelmente holandês, com o pai, porque é surdo. E falava em alemão na escola e árabe na rua. E aí um dia, alguém chegou para ele e falou assim: fala alguma coisa em holandês para mim. Ele olhou para a cara da pessoa e falou: o que é holandês? Por que você... Aí ele falou: não, a língua de vovô. E você não vai entender. Ele não está falando holandês, ele está falando com o avô dele. Porque ele ouve o avô. E quando ele fala com o avô, ele fala na linguagem do avô. Por isso, quando nós falamos com Deus, quando ouvimos a Deus, nós falamos com Deus também em amor. Eu me lembro, quando era pastor em Perdizes, que teve uma mulher que deu um trabalho danado. A mulher aprontou um negócio bravo, aprontou um barraco na igreja. E ela fez uma confusão. Ela falou assim: eu passei a noite orando. Eu falei: imagina se não tivesse passado. Teria matado alguém.
E aí uma diaconisa muito sábia falou assim, desculpa, irmã, a irmã não orou, a irmã bravejou, mas falar com Deus não falou. Porque a irmã não falaria assim com Deus de jeito nenhum. É muito interessante porque nós aprendemos a falar com os outros a partir das experiências. Mas nós temos um norte, que é Deus. E Deus nos ensina como nós devemos nos relacionar com os outros. Deus nos ensina que devemos perdoar aos nossos ofensores, aqueles que devem a nós. Deus nos ensina. Ou seja, a linguagem de perdão passa a ser não apenas uma linguagem que eu me relaciono com Deus, mas ela é obrigatoriamente a linguagem que eu tenho que fazer com os outros. Eu preciso me relacionar com os outros na mesma base. É isso que nos explica a oração conhecida como a oração do Pai Nosso, que fala: perdoa-nos os nossos pecados ou as nossas transgressões, assim como nós perdoamos os que nos ofendem. Nós aprendemos com Deus e precisamos fazer isso com os outros, a falar. Deixa eu voltar aqui a alguns exemplos missionários. Você sabe que a gente tem quase 2.000 missionários e sei lá quantas línguas. Eu já pedi para me levantarem isso, levantaram, eu esqueci e agora está em muito mais língua. Mas eu já contei a história aqui do rapaz que estava num país bem difícil e que, para aprender a língua, ele teve que comer ovo galado, cachorro. Já contei essa história aqui para vocês, né? Mas você sabe que tem missionário que teve missionário que já foi preso para poder aprender a língua, intencionalmente, ao longo da história, porque era o único jeito de ficar num país. Mas aí você fala, isso é tão estranho, será que isso é verdade? Bem, semana passada eu ouvi o seguinte: a gente tem um trabalho muito interessante no Irã, né? Não é um trabalho da junta, é um trabalho de uma parceira nossa. E um dos nossos missionários, parceiros lá no Irã, foi preso. E ninguém tinha notícia dele, pastor. Ninguém tinha notícia dele. Finalmente, um dia ele ligou para a esposa. Falou: meu bem, eu estou aqui na prisão tal. Ela: me dá notícias? Não, peraí um pouquinho, eu só tenho 30 segundos para falar com você. Eu só tenho 30 segundos. Me ouve, mulher. E aí ela conseguiu segurar e disse assim: olha só, eu estou preso aqui em lugar que tem assim, mas só manda advogado daqui a 6 meses, porque eu tenho muita gente para evangelizar. Agora, ele está preso ainda. Ele aprendeu que assim como Jesus desceu para experimentar uma vida que ele não merecia, com dores, com miséria, ele teve a oportunidade de estar no meio daquelas pessoas evangelizando. Ele ouviu e agora ele vive e fala. Ouvir, falar. Mas o texto continua nos dizendo e diz: desculpa, só um pouquinho que eu perdi o texto. Antes vocês nem eram sequer povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Bem, você ouve, você fala,
Mas você sabe que se você não estudar, se você não observar, você não progride. Fala a verdade. Quem aqui nunca aprendeu que falava errado? Por favor, não levante a mão, porque você fala errado até hoje, então. Nós precisamos mudar a nossa compreensão. E quando nós mudamos a nossa compreensão, nós somos modificados. A gente precisa ouvir, precisa falar, mas a gente precisa estudar, ampliar o nosso conhecimento, observar. É muito interessante porque eu perdi a vergonha de falar inglês a primeira vez que eu fui ao Japão. Eu falei para vocês, eu tinha vergonha de falar errado, principalmente por causa da pronúncia. E eu cheguei ao Japão, eu estava passando pelo Japão, depois eu ia voltar, e a mulher virou para mim, olhou meu cartão de embarque e falou, eu ia para Jakarta, na Indonésia, ela disse, Jakarta? Eu falei, Jakarta. Aí ela, Jakarta. Eu falei, ok. E aí na hora que eu fui para o lugar, esperando chamarem, anunciaram Jacaruta. E eu olhei, Jakarta, Jacaruta, fui. E aí depois eu voltei e descobri que japonês não consegue falar normalmente encontros consonantais. Então meu nome não é Marcos, é Maracos, é Marocas, até pode ser Marocos, Maricos, o que você quiser, mas tem que botar uma vogal entre R e C. Pastor Iquias, vai ser Ilóquias, Ilóquiza talvez, Ilixa, o que você quiser. Meu irmão, diferente de mim, fala um inglês perfeito, ele gabaritou o TOEFL. Eu brinco, porque ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele veio para o Brasil com 1 ano. Ele, diferente de mim, ele enfiou a cara desde cedo para aprender. Ele foi para o Japão e foi ouvir um culto, foi ouvir uma mensagem no culto, e ele falou, João Marcos, eu não entendia nada, até que eu comecei, quando eu contei isso para ele, até que eu comecei a tirar as vogais que sobravam. E eu comecei a entender. Repare que há um aperfeiçoamento nesse processo. Antes vocês não eram sequer povo, mas agora não são qualquer povo, são povo de Deus. Vocês não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Bem, a linguagem de Deus é o amor. Para perdoar, para ser grato, para esperar, obedecer e servir, é necessário ser misericordioso. O aperfeiçoamento na vida cristã não se dá pelo que você conhece da Bíblia, não se dá pelo quanto você ora, não se dá por quantos dons você exerce, se dá por quão parecido você se torna com Deus. E é por isso que Jesus, perto de terminar o discurso, conhecido como Sermão do Monte, ele diz, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ele não está dizendo que eu devo ser perfeito como Deus é no seu poder, porque isso é impossível. Ele não está sequer dizendo que eu devo ser perfeito no amor como Deus é. Ele está falando de misericórdia. O aperfeiçoamento nosso deve se dar na misericórdia. A linguagem, a forma de eu me aperfeiçoar no linguajar da caminhada é ser misericordioso. E o que é misericórdia? Estamos falando de língua, então vamos lembrar um pouquinho da formação das palavras. A palavra misericórdia é a junção de duas palavrinhas. Miséria mais cardia, coração. Misericórdia é quando a miséria de alguém
dói no meu coração e eu faço qualquer coisa para acabar com a miséria, não com a dor no meu coração. O aperfeiçoamento na vida cristã, na linguagem do amor, se dá quando eu deixo o meu coração doer. Quando eu olho para o outro e não quando eu tento evitá-los. O aperfeiçoamento se dá quando eu vejo a necessidade e faço tudo para acabar com ela. Porque aquela necessidade me dá a noção da injustiça, da iniquidade, me dá a noção de como as hostes malignas oprimem aquelas pessoas. E eu sou tomado por uma espécie de ira santa para querer resolver aquele problema. O aperfeiçoamento na vida cristã se dá, então, pelo sofrimento. Não o sofrimento no sentido de que você precisa se autoflagelar, mas porque você precisa estar disposto a olhar para o outro e sofrer a dor do outro. Bem, é isso que a gente tem visto em missões mundiais. Em 2014, se eu não me engano, estava eu fazendo o que eu faço todos os dias, lendo sites de notícias internacionais. BBC de Londres, estou sempre lendo. E lá tinha uma matéria. Pais venezuelanos entregam filhos para orfanatos porque não tem como cuidar dos seus filhos. Eu tenho 3 filhos. O mais novo se formou em medicina e amanhã começa no exército. Embora ele seja adulto, formado, eu estou meio preocupado com ele no exército. Estou orando a Deus para ele pegar um sargento bom. Na verdade, é na aeronáutica que ele está. Vai passar lá aquela quarentena. Agora, você imagina você pegar uma criança e entregar para desconhecidos porque você não tem condição. Irmãos, na hora que eu li aquilo, doeu meu coração. A gente estava fazendo um profundo ajuste na junta. Não tínhamos dinheiro para lá os projetos, mas eu liguei para o Alexandre, nosso gerente, e disse: Alexandre, precisamos fazer alguma coisa. E aí o Alexandre, muito prático, disse: pastor, vamos entrar com um PEP na Venezuela. E nós lançamos um desafio de ter 400 crianças no PEP. Rapidamente chegamos a 1.200 crianças no PEP. Aí veio a pandemia. E um dia chegou a notícia de que uma criança de um dos PEPs tinha morrido de desnutrição. Uma criança de 4 anos. Mas como, se ela come todos os dias no PEP, de segunda a sexta, como ela pode ter morrido de desnutrição? A pastora só comia o que dava, era só aquela refeição. E mais 4 irmãos de crianças do PEP morreram naquela cidade, naquela semana. Em plena pandemia, recursos entrando num nível baixíssimo. Todo dia um milagre para pagar as contas. A pergunta que nós fizemos foi: quanto precisa para não morrer mais uma criança esse mês? Quanto vocês precisam para comprar alimento para todas as crianças do PEP, para não morrer mais nenhuma criança? Manda o dinheiro. Ele disse o valor, eu falei: manda o dinheiro.
talvez eu fique sem receber. Se eu não conseguir receber e ainda assim faltar o dinheiro, o Alexandre fica, vai assim, do primeiro para o último, né? Vai ficando sem receber. Se for o caso, Deus cuidou. Mas não adianta só mandar o dinheiro. Porque você manda o dinheiro, eles vão comprar o quê? Não tem muita coisa para comprar também. Mas graças a Deus a gente tem um time de nutricionistas lá na junta. A Renata é uma delas. E a mesma coisa que foi feita pela Renata, lá em Moçambique, ela vai falar sobre isso, nós acabamos fazendo na Venezuela, com a fé, farinha enriquecida. Criamos uma farinha especial, feita a partir da farinha de milho, com gergelim e hortaliças. E essas crianças recebem 2 porções por dia. E nessas 2 porções tem todos os nutrientes necessários para elas não sofrerem desnutrição. Não tem todas as calorias necessárias, vamos deixar isso bem claro, mas todos os nutrientes necessários. Já alcançamos 1.500 crianças. Nosso alvo vai chegar a 3.000 crianças. Sabe o que aconteceu? As famílias começaram a vir para a igreja. Eu fiz casamento de mais de 10 casais. E o mais interessante é que não eram apenas pais e mães das crianças, mas era uma nutricionista lá na Venezuelana que soube do projeto e foi participar e queria ajudar. Movida por misericórdia, ela encontrou a misericórdia de Deus. Um fazendeiro também veio, também se converteu. Porque quando nós abrimos a nossa mente, nós voltamos o nosso olhar e deixamos o nosso coração sofrer, nós nos abrimos para as pessoas e elas veem em nós Deus. Elas veem em nós a resposta que não somos nós, mas que está em nós. Que você se lembre disso. Eu ficaria aqui horas falando para vocês sobre isso. Mas eu quero terminar contando uma história que há muito tempo eu não conto. Ela é muito simples e muito curta. Uma das nossas missionárias ali na Índia começou um trabalho com crianças. E quando ela foi ver, ela tinha 2 orfanatos. Só que as crianças não são órfãos. As mães entregam. E uma mãe entregou uma criança nova e nunca mais apareceu. Eu já ia falar o nome da nossa missionária, mas não posso falar porque estou transmitindo. Estou tentando lembrar o codinome dela. Vou chamar ela de Maria, tá? A Maria cuidava daquela criança como cuida de todas, como filho. Quando ela estava sem a junta, ela fez uma maluquice. Ela tinha mais de 30 crianças morando com ela. Ela morava num quarto com o marido e a filha. E as crianças todas numa casa. Chegamos lá, organizamos, fizemos casas lares, tudo direitinho, tudo bonitinho. Precisa ir lá, pastor, para ver. Um negócio lindo. E ela cuidava e cuida até hoje daquelas crianças com o maior cuidado. E aí, quando aquela menina fez 12 ou 13 anos, a mãe reapareceu. Reapareceu com 2 bolsas vazias. E disse: eu vim buscar minha filha. Estão aqui as 2 bolsas, coloquem todas as coisas dentro dela, arrumem, vocês têm 1 semana. Daqui a 1 semana eu volto para pegar a minha filha. O que a gente não sabia é que aquela menina ia ser vendida por sua mãe. A mãe deixou as bolsas. Quando a menina
quase 10 anos antes foi deixada, ela estava com a roupa do corpo, mas agora ela voltava querendo a menina educada, alimentada, crescida, com roupas e objetos para encher em 2 bolsas. Ela queria tudo. E ela viajou e falou, volto daqui a 1 semana. Na viagem dela de volta, teve um acidente e a mãe morreu. Aquela menina foi ao funeral da mãe. E adolescente, ela disse o seguinte: eu estou no misto de tristeza e de alegria. Alegria, porque eu não vou mais para onde minha mãe queria que eu fosse. Da prostituição de rua. Ela não falou isso, obviamente. Mas triste, porque para onde eu vou, minha mãe não foi. Somos todos peregrinos. Mas o nosso destino é a glória eterna com Cristo. E isso só faz sentido se você for alguém que leva outros com você, pela linguagem do amor, porque você ouve a Deus, recebe o perdão, fala de Deus, comunica o perdão e exerce a misericórdia. Abaixe sua cabeça, fale com Deus. Agradeça a Deus porque Ele fala com você. Agradeça a Deus porque Ele capacitou você. Capacitou você a entendê-lo, a entender a comunicação. O Espírito Santo age em você. Você sabe coisas que nem sabe como sabe, porque é Ele falando com você. Agradeça porque Ele fala com você com amor. Agradeça porque Ele te ama tanto que Ele sempre te perdoa. Agradeça porque Ele te trata com graça e com misericórdia. E a graça dele faz com que você tenha essa igreja para frequentar, para ser parte. Você tem pastores que se importam com você. Você tem pessoas que são sua família espiritual aqui na terra. Agradeça, porque bilhões de pessoas no mundo não têm isso e não terão nunca. Mas você tem. Lembre-se, a linguagem do amor fala de perdão, mas também fala de gratidão. Ser gratos é um mandamento. De sempre agradecidos. Sede gratos uns aos outros, são versos bíblicos. Mas eu quero trabalhar as 3 últimas características dessa linguagem: a espera, a obediência e o serviço. Eu quero desafiar você a dizer o seguinte para Deus: Deus, eu estou caminhando, mas eu não sei quais são os próximos passos. Eu sei para onde eu vou porque eu estou a seguir-te. Eu vou para o céu. Mas eu não sei quais são os próximos passos. Mas eu quero dizer a ti que eu estou disposto, ou estou disposta a ir onde o Senhor quer que eu vá. E eu espero
a tua resposta. Eu estou pronto a ir agora, e daqui 1 ano, e daqui a 10 anos. Mas eu quero fazer só o que o Senhor quer. Só as paradas que o Senhor promover. E só o caminho que o Senhor determinar. O segundo desafio é obedecer. E aqui eu quero desafiar você a obedecer a linguagem no aspecto do perdão. Quero desafiar você a dizer: Deus, eu tenho tanta dificuldade em perdoar fulano, fulana. E eu acho que eu não sou capaz de fazer isso. Mas eu quero. Porque o Senhor foi capaz de me perdoar. E quero convidar você a obedecer esta ordem. Que nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem e devemos amá-los. E quero convidar você a tomar a decisão de obedecer, de orar pelos nossos inimigos. Ore pelas pessoas que não conhecem a Jesus e que perseguem os cristãos. Finalmente, servir. Quero desafiá-lo a servir com os seus bens. Todo o trabalho que temos feito é feito apenas com ofertas. E tirando pouquíssimos casos, as ofertas não são vultuosas. Mas são pessoas que entenderam que devem servir com o que têm. Eu quero convidar você a dizer: Deus, quanto o Senhor tem comigo para essa obra? Eu quero te servir nessa obra com os recursos que o Senhor me deu. Por isso eu quero me comprometer. Mas eu só quero me comprometer com o Senhor. Me diga, Deus, quanto o Senhor tem comigo? Se você se reconhece peregrino, seguindo o Mestre, e que deseja aprender mais da linguagem do amor, ouvindo, falando e se dedicando na misericórdia, e fez 1, 2 ou 3 dessas orações, eu quero orar com você. Como estamos falando de caminhada, eu vou pedir a você que fique em pé em nome de Jesus. Se você tomou uma decisão essa noite, você tomou uma decisão, fique em pé em nome de Jesus. Você decidiu ir, decidiu esperar, decidiu agir, decidiu fazer algo. Fique em pé em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe você. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu não vou insistir. Não é meu papel. O meu papel é te dizer que vale a pena. Vale a pena servir. Vamos orar. Pai bendito, nós te louvamos, nós te bendizemos. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é maravilhosamente bom. Não há nada melhor do que seguir a Ti. Não há nada melhor do que caminhar com o Mestre. Porque o Senhor nos ensina a cada passo. E a cada olhar, a nossa mente é abençoada. Nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. E por isso nós podemos te amar e amar os nossos semelhantes, mesmo quando eles não nos amam. Pai, eu agradeço
por esta agência tua, nesta cidade, no mundo, Pai, que é a Igreja Batista Lindóia. Pelo pastor Ilquias, demais pessoas que compõem esta igreja. Eu peço que o Senhor abençoe profundamente a todas essas pessoas que compõem, mas de forma específica eu quero pedir pelas pessoas que tomaram decisões esta noite. Só o Senhor sabe qual foi o tipo de decisões. Talvez haja pessoas aqui que estão pela primeira vez falando contigo, dizendo: Senhor, eu quero isso para a minha vida. Se é isso, Pai, sela-as com teu Santo Espírito. Pai, se são pessoas que decidiram tomar um rumo diferente, seguir por caminhos não trilhados, porque é onde o Senhor as quer, e para isso vão precisar diminuir o ritmo, aumentá-lo, fazer paradas não previstas até agora. Ministra visão de onde o Senhor os quer, de onde o Senhor as quer. Pai, se a ideia que o Senhor comunicou a elas foi de serem pessoas que oram, e por isso promovem, Senhor, a tua obediência na vida delas, amando aqueles que perseguem, torna-as mais íntimas de ti, dá-lhes disciplina para orar. Pai, aquelas pessoas que decidiram servir com os seus bens, abençoa, Senhor, com prosperidade, abençoa com alegria, abençoa com sabedoria na administração dos recursos. E a todos nós, Pai, continua a nos tratar com este amor maravilhoso, que é imensurável, mas é tão perfeitamente conhecido por nós. Em nome daquele que é a expressão máxima desse amor, Jesus Cristo, em quem oramos. Amém. Você pode se sentar.